Olá, cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um episódio do Brulosofando no AP. Hoje a gente vai falar sobre método de resfriamento. Após a fervura na panela do nosso mosto, como que você faz o resfriamento? A gente vai falar sobre o no-chill. Vamos pegar do Brulosoph 3 artigos que falam sobre o assunto e vamos ver como é que fica e quais são os métodos que você utiliza. E ao final da apresentação eu vou mostrar métodos que eu já utilizei e que eu utilizo hoje em dia e consigo até mesmo fazer lager sem um gasto tão alto. Ok? Vamos lá. Toca a vinheta, produção. Vamos lá, vamos falar sobre o no-chill. O no-chill é o não resfriamento do mosto utilizando qualquer método que seja ao não ser o natural. Deixar o tempo, a temperatura ambiente. Depois que você prepara o seu mosto, acabou a fervura, a transferência é feita para um local onde a cerveja fique bem guardada, para ficar livre de contaminantes. E ali você deixa de um dia para o outro para ser feito o resfriamento. Temos prós, temos contras, temos experiências de 3 artigos para dividir com vocês hoje. E vamos lá. Quando você acaba de fazer a fervura do seu mosto, você esterilizou ele, você volatilizou DMS, você isomerizou o alfa-ácido em isoalfa-ácido e você quer ter o mesmo resultado que você teria com resfriamento rápido para você já poder inocular a sua levedura. Mas aqui no caso acontece da seguinte forma: você acabou de ferver, o ideal seria a utilização de um recipiente que pudesse conter toda a cerveja que você fez sem headspace algum. Porque o que acontece? Quando você transfere esse mosto quente para um outro recipiente, você vai fechar, como se fosse um balde ou uma bombona, o problema vai ser o seguinte: ele vai entrar lá quente. A esterilização é um ponto bom dessa parte, que você está tacando o mosto a praticamente 100 graus, então mata quase qualquer bactéria que possa estar lá ou micro-organismo que possa prejudicar a tua cerveja com o tempo, mas não mata todas, mata uma boa parte. Teria que ser um recipiente onde tivesse, o nome dele até na Austrália, onde ele é mais famoso, que lá tem grande problema de água. Então o valor de água lá é altíssimo. Para você fazer um resfriamento dessa forma, para ele seria ruim. E também ela é quente como para nós aqui. Aqui no Rio, no verão, tem vezes que a gente vai querer utilizar água para fazer essa diminuição rápida de temperatura, mas ela está quase que na temperatura de fervura, né? O calor danado que faz aqui uns 40, 45 graus, então fica difícil. Então no no-chill, o interessante é colocar num recipiente que tem esse nome de Chill Cube. Vai me zoar, né, John? Eu sei que você vai, Chill Cube, você gosta assim, né? Com a qualidade de food grade, para poder receber alimentos, porque se você utilizar aquela tua bomba de gasolina, de querosene, e der a limpada, não vai ficar legal não. O bom vai ser você utilizar o que é diretamente para ele, porque você já vai ter uma economia enorme de valor. E você não vai precisar comprar um chiller de placa, um trocador de calor, um chiller normal desse que você compra nos kits. Então, seria um mínimo que você deveria fazer. Ou colocar numa bombona, mas a questão da bombona é que quando você utiliza, vai ser direto para fermentar depois, correto? Quando você fecha o seu fermentador ou a sua bombona colocando o airlock, se você colocar lá o líquido quente, fechou e deixou o airlock travado e botou o líquido sanitizante, quando a temperatura baixar, vai ocorrer a pressão negativa e o que acontece? Ele vai puxar o ar para dentro, então esse sanitizante que você botou lá no airlock não vai ser legal. O ideal ali é você tentar tampar de alguma forma que o ar que entre não fique tão contaminado. Então, botar um algodão, alguma coisa na entrada de ar do airlock. Ou
como eu disse, o T-Cube, se você utilizar, você enche ele até o final e você vai enroscar, ele tem uma tampa pequena ao final, e ali você deixa ele fazendo resfriamento natural. Com esse resfriamento natural, tem alguns problemas. Vamos lá. Contras desse processo. Tem que ter um foco maior na sanitização, porque muitas vezes o cervejeiro, o que ele faz? Ele não limpa antes de sanitizar, porque a sanitização é um processo após a limpeza. Você tem que tirar toda a crosta que tiver dentro do seu fermentador ou do T-Cube que você vai utilizar e depois sanitizar. E a sanitização depende do produto que você vai utilizar, o tempo de contato, alguns necessitam também de temperatura. Então, ok, tem que controlar isso. Outro ponto que é importante, mas hoje em dia nem tanto, é a questão do DMS. O DMS ele é produzido, o malte tem um precursor, o SMM, que está inserido no malte. Quando ele é aquecido, esse SMM vira DMS e ele é volatilizado. Com a fervura intensa, você consegue tirar boa parte dele. E os maltes de hoje em dia, com a modificação, não tem uma quantidade tão grande assim de DMS que possa causar risco. Mas o DMS também pode vir por contaminação. Nos artigos, ele fala sobre botulismo, a chance de botulismo, mas diz que ser ainda mais baixo ainda, porque o pitch você vai fazer de leveduras no dia seguinte. Nesse artigo ele demorou 19 horas para chegar à temperatura de pitch. O ideal para a gente, fazendo no-till, seria você faz o no-till, deixa a temperatura baixar, depois que ele baixar até a temperatura ambiente, não ainda, provavelmente aqui no Rio nunca vai ser a temperatura ideal de inoculação, principalmente de uma lager. Então a fase final você ainda mantém ele, bota na geladeira com o seu controlador do termostato para chegar à temperatura de inoculação. Chegou na temperatura, aí você transfere para o seu fermentador. Ou se já tiver no seu fermentador, ali você faz a oxigenação só agora, nesse momento que você já resfriou e está na temperatura correta. Porque se você for oxigenar quando estiver fazendo a transferência, você está prejudicando a sua cerveja. Outro problema do no-till é maior amargor. O que acontece? Quando você está na fervura, você está fazendo a isomerização dos alfa-ácidos, transformando ele de alfa-ácido para isoalfa-ácido, que é o que dá a maior parte do amargor do lúpulo. Essa questão, quando você acaba aqui e faz a transferência para o seu balde ou para o recipiente mais correto, sem o headspace, a temperatura ainda está alta, então a conversão ainda está ocorrendo. Você não parou a conversão completamente. Se você usa o resfriamento rápido, você consegue controlar melhor essa questão do amargor. Aqui o controle fica um pouco mais solto, você não tem tanto controle. E tem impacto negativo na clarificação também. Os artigos que a gente vai mostrar também expõem isso para vocês. A experiência do Brulosov com o no-till. O primeiro cervejeiro, ele fez o seguinte, ele por um ano, ele escondeu dos amigos que estavam fazendo cerveja pelo método no-till, isso foi na Austrália, e o que ele fez? Ele foi fazendo os testes dele, e ele chegou a ganhar um concurso, ficou em segundo lugar no concurso, com uma cerveja com no-till. E ele gostou muito de fazer cervejas com pouca lupulagem dessa forma. As mais lupuladas ele não conseguiu um resultado tão interessante quanto foi nas cervejas mais leves. No rápido resfriamento, você, para a isomerização dos lúpulos, dos alfa-ácidos, você faz com que cesse mais rápido. Até os 75 graus ainda está ocorrendo a isomerização, então a conversão e a gente ganhando amargor na cerveja. E também ocorre a menor volatilização dos óleos essenciais. Então, você quer prender os aromas ali dentro. Se você for utilizar a sua bombona para fazer essa questão, você vai perder muito aroma, porque o ar acaba saindo. Eu não sei de vocês como que funciona a vedação, mas
é algo que a gente tende a perder, que são os óleos essenciais, que é o aroma de lúpulo que você quer na cerveja. E o rápido resfriamento também encoraja a aglomeração, a coagulação de proteínas. Então, ajuda a clarificar a tua cerveja. Esse é um dos pontos que atrapalha o no-till. Eles fizeram uma abraçagem, o segundo artigo que a gente vai falar, foi feita uma abraçagem de uma IPA e ao final da fervura ele retirou. Deixou uma parte na panela e fez o resfriamento rápido e a outra parte ele colocou no Chill Cube. E vamos lá. O que foi resfriado na panela levou 1 hora para chegar à temperatura de inoculação. Ele inoculou a levedura e guardou na geladeira. A outra, até a inoculação, levou 19 horas. Ele acabou de fazer cerveja, fez a transferência para o recipiente e deixou lá resfriar sozinho e depois fez a inoculação. Reapresentaram sinais de fermentação com 24 horas depois do pitch, cada uma delas. Deixou fermentando por 2 semanas, fez o cold crash, ambas com a mesma OG e a mesma FG. Cada uma foi colocada em um keg para carbonatar e armazenada na geladeira. Os resultados foram 53 participantes que quiseram vir e foram de vários níveis de experiência na cerveja. Para que esse teste tivesse significância estatística, dos 53, 24 tinham que diferenciar. E, no entanto, 26 conseguiram ver a diferença entre as cervejas. E dos 26 que acertaram, 9 preferiram o no-till e 17 preferiram com resfriamento rápido. O cervejeiro que fez a cerveja, ele fez 5 vezes o mesmo teste, escolheu um amigo para fazer o teste para ele, e das 5 rodadas que fizeram de teste, ele acertou 3. Então, para ver que não tem tanta diferença assim. E achou as duas muito boas. E achou o amargor da cerveja com no-till um pouco mais acentuado, sentiu um harsh, mas nada que fizesse tanta diferença, tanto que ele errou 2 vezes. E achou um pouco mais turva também a cerveja, mas nada que uma gelatina não possa consertar. Uma coisa que ele acentuou, né, que para teste, a lupulagem de cerveja, quando você for utilizar o método no-till, deveria ter um retardo de 20 minutos. Por exemplo, se você coloca no cálculo para fazer uma lupulagem a 60 minutos, você postergaria, faria 40, para poder ter uma média com esse final do resfriamento, que vai de 100 até 75 e assim em diante, que vai ser muito mais prolongado, mas ainda em fase de teste, mas é algo interessante, é algo que a gente vai ter que praticar e testar. Em um outro estudo, também muito interessante, 22 participantes, 11 tinham que acertar para ter significância estatística o teste, e 14 acertaram, sabendo diferenciar uma cerveja da outra. E era uma Pilsen, então uma cerveja mais leve, com uma lupulagem baixa, e seria mais fácil de detectar um DMS, um defeito na cerveja, um off-flavor não interessante. E dos 14 teve empate. 7 preferiram a cerveja do no-till e 7 preferiram a cerveja com resfriamento rápido. E entre os que não distinguiram, não teve nenhuma preferência. Para eles a cerveja era a mesma. Então é algo muito interessante. Nós precisamos passar por muitos testes ainda. E para um cervejeiro que está começando, olha a dificuldade. Tem que comprar uma panela. Você vai comprar panela de alumínio mesmo para começar. Você vai começar com balde. Você vai começar com o mínimo de recursos possíveis. Porque é o início, é um hobby. Então é algo que não deve te travar para começar a fazer cerveja. Não gostei desse método, eu achei que não ficou tão agradável. Você pode alterar, mas vá alterando com o tempo. Vamos fazendo tudo devagar. Eu queria aqui agradecer esse momento, agradecer a vocês que estão aí, agradecer o feedback do pessoal do ICB, a rapaziada que fez o curso comigo, agradecer ao John Baense, que é o editor-chefe do canal, que vai fazer a edição desse vídeo, ao Marcelo Mantena. Ele podia aparecer num vídeo aí para me zoar um pouco, né? Porque ele tá falando que eu tô muito sério também, que eu tô gaguejando, falando muito
Mas a gente está começando, né? Vou te pegar, tu vai ver só. Tu ainda vai querer pegar aqui 7 litros de cerveja Harris para beber, para botar no canal. Botou um copo no canal e bebeu o resto dos 7 litros, né? Tá bom. Então, pessoal, mandar um beijo aí para Maiara e para o Renato, que estão querendo financiar o canal também. Eles estão dispostos a abrir a carteira aí pra gente. A patroa tá querendo beijo lá em cima também. Beijo, meu amor. Beijo pra você. Deixa ela lá. Eu vou encerrar aqui agora. Sobre esse assunto foi isso, mas eu vou apresentar o que eu já utilizei no meu resfriamento. Se quiserem continuar assistindo, vamos fazer uma edição. John, tá na tua mão. A gente vai mostrar mais um pouquinho de erro de acerto aqui do que a gente teve. Tá legal? Muito obrigado, pessoal, pela presença. Boas cervejas. Então, pessoal, olha só. Aqui tá o meu chiller dentro da panela, fazendo resfriamento, ok? Fiz inicialmente aqui a entrada da rua. Vem a entrada da água da rua. Na minha casa eu consegui fazer o seguinte esquema. A água vem, passa por dentro, volta e eu consigo jogar ela na minha cisterna. Então eu não tenho perda de água nesse sistema, eu não fico jogando água fora. Lógico, fazer cerveja não é algo ecologicamente viável, a gente gasta muita água na lavagem, a gente lava muita coisa, né? Lava antes, lava depois, sanitiza, joga água fora. Mas pelo menos nessa parte da lavagem eu consegui fazer um pouquinho de resfriamento, consegui fazer um pouco de economia. E o mais difícil no resfriamento, depois que chega aos 50 graus. Quando chega aos 50 graus, o negócio vai muito devagar. Principalmente aqui no Rio, geralmente a água está numa temperatura altíssima. Então o que eu fiz? Eu tenho uma bomba de recirculação. Quando chega aos 50 graus, o que eu faço? Aqui dentro desse balde, nunca jogue seus baldes fora, que eles sempre vão servir para alguma coisa, mesmo que você mude seu esquema de produção de cerveja. Olha aqui. Aí tá o balde, eu coloco aí água e gelo. Eu pego um galão daquele de 5 litros e coloco no congelador de 2 dias atrás e pronto, ele está lá todo concentrado de gelo. Então eu coloco aqui e deixo fazendo a recirculação. Consigo fazer o resfriamento do mosto até 14 graus, assim. E é algo que não me custou. Essa bomba eu já utilizo fazendo a recirculação da cerveja para maior controle de temperatura. Então é o que eu adotei e tem dado certo para mim e eu acho bom. Já utilizei pré-chiller, fazia o quê? Colocava esse pré-chiller ali dentro e fazia a água da rua vinha, entrava pelo primeiro momento, saía no segundo e ia até o chiller que ficava na cerveja, mas não obtive resultado, só conseguia baixar a temperatura da água mesmo, só ia até um pouco mais rápido, mas mesmo assim ainda me levava ali seus belos 1 hora para chegar até os 30 graus, que ainda não era suficiente. E o primeiro de todos, quando eu acabava a cerveja, o que eu fazia? Colocava a panela inteira dentro de um isopor com gelo, uma tina com gelo. Mesmo assim não obtive bons resultados. Então, pessoal, é o que eu tenho aí para dividir com vocês, do método que eu uso, que eu achei mais eficiente para mim. Agora vou lá pegar uma cerveja e já volto aí para a gente continuar a conversa. É isso aí, pessoal. Isso daqui é uma Helles que eu fiz. Ainda está com 1 semana e meia de clarificação. Vamos ver como é que tá. Eu tirei do post-mix e coloquei aqui tem 2 dias. Vamos ver se manteve a carbonatação. Mais ou menos. Vamos ver no copo. Até que ainda tá bacana. Tá legal. O que vocês acharam? Deixem aí o feedback que vocês acharam do vídeo. Quem utiliza no chill, o que já teve de resultado. E também deem dicas. O que vocês querem ouvir? O
que vocês querem que a gente pesquise para trazer de conhecimento, para dividir com vocês, para a gente aprender também. Aí, Marcelo, acabou, né? Teve 7 litros, aqui ainda tenho acho que 2. Bem feito para você. Falei que eu ia me vingar. Aguou aí? Tá aguando? Lembra da cerveja que tu já bebeu? E tô esperando a Red. Ele fez uma Red aí. Será que ele pede pra gente mandar pra ele, né? Lá no AP. Agora cadê que ele manda pra gente? Nada. Pessoal, boas cervejas, bons testes. Vamos à frente.